Oi, oi, pessoal! Hoje a gente está começando mais uma live das lives de aquecimento do ano da sua aprovação. A gente está indo para a nossa 10ª live e hoje com uma convidada super especial para falar sobre comunicação acadêmica. Vou avisar o pessoal aqui no Telegram. Vamos aguardar enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, Tainá. Boa noite, Luiz. Boa noite, Pai. Vamos aguardar a nossa convidada também entrar na live para a gente poder iniciar. Pessoal, hoje a gente está aqui, né? Na verdade a gente está chegando na nossa última live, né? É bom a gente falar aqui com vocês. A gente está chegando na nossa última live das lives de aquecimento do ano da sua aprovação, né? Oficialmente o nosso grande evento vai começar na próxima semana, na segunda-feira, mas estou muito feliz, né, de a gente estar aqui, né, chegando nessa reta final do nosso aquecimento, né? Foram 10 lives só de aquecimento, porque realmente o nosso evento com uma série de programações vai começar na próxima semana, né? E hoje a gente tem aqui a Jucineide, uma convidada super especial para a gente falar sobre comunicação acadêmica. Inclusive ela já está aqui na live, já vou convidá-la para conversar aqui com a gente. Oi Marília, oi Claudinei, oi Luiz, sejam muito bem-vindos. Oi, Gustavo. Oi Jucineide, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde, todas e seja... todos. Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Ótimo. Seja muito bem-vinda aqui, fico muito feliz por você ter aceito o convite para conversar com o pessoal, né, com a gente aqui, para saber mais um pouquinho sobre comunicação acadêmica, o pessoal que está participando dessas lives de aquecimento. Estão se preparando para o nosso grande evento na próxima semana, para a gente falar, né, sobre esse universo acadêmico, dos mestrados. Então, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muita experiência e que tem muita bagagem, né, para contribuir aqui com o pessoal, né? Então, realmente só agradecer. E, Jucineide, né, antes da gente conversar, né, um pouquinho mais a fundo sobre o tema, eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho sobre você. Pois bem, primeiro eu quero te agradecer. Não, primeiro eu quero te parabenizar, né? Tudo que eu escrevi hoje no seu post, né? O comentário que eu fiz, realmente é uma constatação, né? Eu quero te parabenizar por esse movimento. A gente sabe que tem muitas pessoas que chegam em determinado patamar, chegam em determinado lugar, em determinada posição, né? Em suas carreiras, mas dificilmente as pessoas voltam para falar como foi o caminho. E eu vejo esse seu projeto, Gustavo, como realmente um retorno para dizer como foi, né? Então, você chegou ao mestrado na Universidade de Brasília, um mestrado super concorrido, um mestrado super difícil, um mestrado muito desejado, e mesmo assim você não somente ficou lá, né, no pedestal, se achando, né, maravilhoso e pronto. Você voltou para dizer como é, você voltou para se comunicar, né, com os colegas. Eu acho realmente isso um presente e tem tudo muito a ver com a missão que eu mesma tenho, né? Então eu sempre admiro muito quando eu vejo isso. Não é comum e na área do direito é menos comum ainda, né? Então eu realmente quero te parabenizar, tá? Então, eu sou Jucineide Carvalho, eu sou pedagoga, falando em relação a currículo, né? Eu tenho um mestrado em Educação à Distância pela Universidade Federal do Ceará e agora eu estou concluindo o doutorado em Educação pela UFBA, a Faculdade de Educação, né, da Universidade Federal da Bahia, pesquisando Educação à Distância também. Então, comecei a trabalhar na Educação à Distância em 2003 e desde lá, né, eu atuo, pesquiso, né, atuo profissionalmente, atuo como pesquisadora nessa área, né? Então, hoje, o trabalho que eu desenvolvo aqui
nas redes sociais é um trabalho também de retorno para dizer como foi. Então, eu faço um trabalho com consultoria de carreira, com pedagogas, com licenciados, né? Falando para elas sobre a carreira em todos os sentidos, seja a carreira acadêmica, seja a carreira profissional, seja a carreira como empreendedoras. Eu falo assim no feminino porque tem muito mais mulheres, né, do que homens no meu campo, né, na minha carreira. Ah, excelente, Jucineide. Eu sempre, quando posso, vou acompanhando o seu perfil. Eu também acho que você faz um excelente trabalho. A gente, de uma forma geral, no empreendedorismo acadêmico, acho que é muito bacana porque são poucas pessoas que compartilham, né? Como você mesmo falou, né, no início da sua fala. Geralmente as pessoas chegam lá e as discussões ficam muito restritas, né, entre os pares, e as pessoas que estão afastadas, né, desse universo acadêmico, às vezes têm uma dificuldade de inserção. Então, acho que é muito bacana o que a gente faz, é de poder compartilhar essas experiências, essas oportunidades com o pessoal, né, que quer ingressar nessa vida acadêmica, você com os pedagogos, né, na carreira, que eu acho muito bacana, você sempre fazendo stories também, veja algum post seu lá no feed, né, vai lá nos stories, é sempre muito bacana, né. Eu Isso também, mesmo. apesar de não ser pedagogo, aprendo muito, né, com seus conteúdos, e muito obrigado, né, por estar aqui. E Jucineide, né, já entrando mais especificamente no que a gente vai falar aqui hoje, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, porque você falou, que agora você está finalizando o doutorado, mas muitas vezes, né, quem está querendo entrar na carreira acadêmica, né, quem ingressar em um mestrado, às vezes não sabe qual que foi o percurso, né, que essas pessoas passaram lá no início. Né. Então, é uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer para quem eu trago aqui de convidado, como é que foi o início, né? Como é que foi a sua trajetória ali durante a graduação, né? Se você chegou a ter algum contato, né, com pesquisa, ou se isso foi depois, quando você já finalizou a graduação, como é que foi esse início? Eu gosto muito dessa pergunta, né? E como eu te acompanho também, mesmo não sendo advogada, eu sempre assisto suas lives e vejo você fazendo essa pergunta para seus convidados, né? Acho isso muito legal. Quando eu fiz pedagogia na Universidade do Estado da Bahia. E aí, quando eu fiz pedagogia, tinha uma professora que estava com um projeto de pesquisa e ela noticiou na sala que estava com um processo de seleção para a iniciação científica. E é muito interessante, né? Porque você está lá como estudante de graduação e, infelizmente, ninguém nem comenta o que é um programa de iniciação científica, né? Eu acho que hoje até mais, eu já tenho feito palestras até sobre isso. Mas na minha época, a universidade tinha um papel muito assim de escolão, sabe? Somente o ensino e a pesquisa e extensão muito focada, muito nichada para algumas pessoas que já tinham esse conhecimento. E aí, para minha alegria, uma das professoras na sala falou, gente, estamos com um projeto, precisamos de bolsistas, né, para iniciação científica. Tinham dois tipos de bolsa, né? Uma bolsa mais reduzida e uma bolsa maior. Então, quem já estava meio que envolvido acabou sendo convidado. E aí a gente foi para o processo de seleção. E aí está uma coisa, já uma orientação, Gustavo, que eu acho que é muito interessante. Porque o que acontece? Eu entrei nesse processo de seleção muito verde, né? Foi lá no meio do curso. Então, eu não sabia o que era problema de pesquisa. Eu não sabia como fazer a fundamentação teórica desse projeto. Eu não sabia como escolher o locus, como escolher os sujeitos e coisas desse tipo, né? E era tudo o que eu precisava fazer para poder concorrer. Obviamente, eu não fui aprovada, né? Exatamente por ser verde, não saber, não dominar, né, nem a nomenclatura e nem a proposta de um projeto de pesquisa, né? Então, eu não sabia nada disso. Mas eu vou te falar que a oportunidade de participar desse processo de seleção e conhecer todos esses itens, né? Conhecer todo esse construto, né, da pesquisa, essa estrutura da pesquisa, me ajudou a depois, quando eu fui ingressar no mestrado, mesmo antes na graduação, quando eu fui fazer o meu relatório de estágio, do meu processo de pesquisa no estágio, eu já tinha conhecimento sobre isso, né? Esse projeto de pesquisa era um projeto de pesquisa, eu acho que você tem audiência, né, do mundo todo, mas era um projeto de pesquisa voltado para uma escola
que ela fica localizada dentro do Ileaê. O Ileaê é um bloco de carnaval que tem um projeto social atrelado a ele. Então, dentro do bloco Ileaê, tem uma escola, né, que é uma escola municipal, e essa escola tinha um projeto de pesquisa voltado para a formação de professores, currículo e tal. Então, foi para esse projeto que eu submeti. E aí não fui aprovada, realmente não tinha como, sem nenhum preparo, o projeto passar, mas só de saber estrutura, o que é uma pergunta, né, o que é uma questão central, os sujeitos, os instrumentos de pesquisa, o que é fundamentação teórica, como escrever um texto teórico, como pensar no tema, como delimitar, né, como fazer um cronograma de pesquisa. Tudo isso eu aprendi nesse momento em que eu tive esse processo de aproximação. E, para minha alegria também, a própria professora que noticiou isso, ela volta para a sala e fala sobre o processo de pesquisa dentro da universidade. Então, foi, digamos assim, uma formação, né, pela qual eu passei ainda na graduação. Hoje, quando eu vejo, você sabe que hoje eu dou aula na educação superior, e eu sempre falo para os meus alunos sobre a importância de, estando na graduação, olhar para os processos de iniciação científica com muito cuidado e, inclusive, encarar o TCC, aquele mesmo, lá da graduação, como uma iniciação científica, né? Por mais que maldigam, por mais que né, falem do TCC do jeito que falam, eu falo, olha, gente, isso é iniciação científica. Se você quer ser um bom profissional ou quer avançar para mestrado, para doutorado, a iniciação científica é o melhor caminho. Essa é a minha história aí com a iniciação científica. Excelente, Cineide. É bom ver, né, da sua trajetória, porque as pessoas às vezes acham que é só uma trajetória linear, né, que não vai ter erros, não vai ter obstáculos, mas muitas vezes são esses obstáculos, essas, por exemplo, reprovações que nos moldam, né, enquanto pesquisador. Então, acho que é muito bacana. Muitas vezes a gente tem uma visão pessimista, né? Não passei, não fui aprovado, mas a gente se esquece, né, que o aprendizado às vezes vale muito mais, porque isso aí pode potencializar, né, a sua trajetória para uma oportunidade maior, né, lá na frente. Então, eu acho que é muito bacana ver isso do seu ponto, né, da sua fala, porque isso realmente ajudou, né, como você mesmo colocou, a compreender mais, né, a fundo o processo, né, da pesquisa, da elaboração do projeto. Eu também, quando estava na graduação, tive algumas reprovações em revistas, congressos, mas foram bons, né, porque eu consegui coletar feedbacks, né, por exemplo, alguns pareceres, né, que eu recebi de algumas revistas me ajudaram muito, né, a amadurecer o meu tema, a delimitar mais o meu objeto, né, de pesquisa. Então foi aprendizagem. Eu sei que na hora, né, muitas vezes a gente vai achar ruim, não vai achar bom. Claro que a imaturidade, gosta, né? Vai ter a imaturidade, mas quando a gente passa, né, por esse momento ali inicial, lá na frente a gente vê realmente o quão importante né, essa trajetória inicial, né? Agora, Cineide, entrando mais um pouquinho, né, já no mundo aí dos mestrados, dos doutorados, o que realmente fez você decidir por querer ingressar no mestrado, né? Você falou da sua iniciação científica, mas qual foi o ponto-chave, assim, que você falou, não, agora realmente eu vou fazer mestrado e doutorado? Olha, Gustavo, essa pergunta é uma pergunta muito inquietante, porque eu decidi fazer mestrado e doutorado quando eu tinha 15 anos, então essa história, né? Então sempre que lá vem história. Quando eu tinha 15 anos, estava no ensino médio. Aí uma professora de sociologia, acho que ela estava querendo discutir mesmo, campo do saber, né, sociologia das coisas e tal. E ela chegou na sala e perguntou quais eram os nossos planos de vida, né? O que é que a gente queria ser e tal. E a gente ali naquela coisa de 15 anos. E eu lembro que a maioria da turma falou que queria casar, que queria ter filhos, queria constituir família e tal. E aí eu lá, né, bem desmilinguida, falei assim, eu quero fazer faculdade, quero entrar na universidade, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. E eu disse isso sem saber o que era, obviamente. Mas o que é que eu percebia? E eu vou te responder isso direitinho para você e para a nossa audiência aqui.
Quando eu disse que eu queria fazer universidade, e queria cursar a universidade, e queria fazer mestrado e fazer doutorado, é porque eu descobri, mais ou menos quando eu tinha lá entre os 13 e 14 anos, que os professores que tinham mais conhecimento na escola onde eu estudava eram os professores que tinham essa trajetória. Aí, como eu percebi isso, eu comecei a querer modelar eles. Eu comecei a querer ser como esses professores. Por que eu estou falando isso, Gustavo? Eu sei que você mora num grande centro, talvez você não saiba dessa história, né? Mas final da década de 90, meados da década de 90, eu não sei se ainda acontece, mas no interior da Bahia, né? Hoje eu moro em Salvador, mas no interior da Bahia tinham muitos professores que não tinham a graduação e ensinavam no ensino médio, exatamente por conta da escassez de professores. E aí, lá no meu ensino médio, eu tinha 4 professores, acho que 4 professores que tinham a graduação. Era o professor de língua portuguesa e redação, para minha alegria, a professora de sociologia, a professora de história e a professora de prática pedagógica, porque eu fiz magistério, né? Então, esses professores, e o de psicologia. Então, esses professores eram os professores que tinham uma didática mais bacana, eram professores que não ensinavam o livro didático assim certinho, entende? Eles extrapolavam o livro didático. Então, esses professores me encantaram. Então, foi aí que eu decidi fazer mestrado, fazer doutorado, tá? 2 anos depois, eu faço vestibular, eu tiro 10 na minha redação, por conta desse professor de redação que eu acabei de falar, ingresso na universidade para fazer pedagogia. Então, cursei pedagogia e comecei a trabalhar na área de educação à distância. Eu comecei a trabalhar em educação à distância em 2003, para ser coordenadora pedagógica de uma empresa que tinha vindo de Curitiba para cá, para Salvador. E aí eu trabalhei na educação à distância em 2003, nessa empresa, de 2003 até 2007. Em 2006, a Universidade Federal do Ceará abriu o processo seletivo para um mestrado. E aí um dos meus tutores, né, que era da minha equipe, falou assim: Jusileide, vai ter um mestrado da Universidade Federal do Ceará, e o mestrado é em tecnologias para educação à distância. Tem tudo a ver com o trabalho que você tem feito. A essa época eu já estava, mesmo especialista, dando aula de metodologia da pesquisa, acompanhando a orientação de TCC, então já estava meio que imersa nesse processo de pesquisa, né? E aí eu montei um projeto, busquei orientação de alguns colegas, não existia você ainda, né, para dar mentoria. Então, aí eu busquei algumas colegas que já tinham ingressado no mestrado, mandei para elas o meu projeto, pedi que elas analisassem. O mestrado tinha que ter carta, né, uma carta de recomendação. Então, eu pedi a alguns reitores que eu tinha parceria na época nessa instituição para me recomendar, e aí eu ingressei no mestrado, né? Então, no mestrado, eu pesquisei educação à distância, mas eu pesquisei a gestão da educação à distância. Tá? Quando o mestrado termina, e aí você vai passar por isso, quando o mestrado vai terminando, você fica assim: faltou pesquisar isso, isso e isso. Então, assim, eu estudei gestão, e quando eu estudei gestão, eu descobri muitas coisas sobre a gestão da EAD, mas eu também descobri que eu precisava discutir um pouco sobre relação na EAD, interatividade na EAD, mediação na EAD, né? Pessoas na educação à distância. E aí foi que eu decidi ir para o doutorado. A gente falando aqui na live parece que é rapidinho, né? Parece que levou assim 5 segundos, mas não. Né? Aí tem todo um processo, anos para você chegar. Porque assim, para você entrar no mestrado, para você entrar no doutorado, é importante a comunicação acadêmica, né? Então você tem que ir produzindo, porque existe um processo seletivo que vai olhar qual tipo de engajamento, digamos assim, você já tem, para que realmente você entre e agregue ao programa, e agregue a instituição, e agregue inclusive a você mesmo, né? Mas foi assim que eu decidi, né? Estava lá com 15 aninhos e eu decidi porque eu vi que tinha muita gente inteligente me ensinando e eram mestres e doutores e tinham graduação. Que legal, Jusileide. Eu, particularmente, no meu ensino fundamental, ensino médio, nunca que eu tive essa percepção. Fui ter lá na frente, na graduação,
né, já estava mais ali do meio para o final do curso, é que eu fui realmente ter essa visão. Mas é muito interessante, né? Porque desde da sua Olha, adolescência você já tinha... Felipe veio ver a gente, Gustavo. Oh, olha que honra! Que honra! Nosso mentor querido, Seja obrigada, Felipe. Que legal. Então é muito bacana ver esse ponto, né, da sua trajetória, desde ali da adolescência realmente, né, ter essa preocupação pelo campo, né, da docência, da pesquisa. Isso é muito, muito bacana, né, Gilcineide. E agora, né, falando um pouquinho mais sobre a sua caminhada, quais eram, né, os seus principais medos ali quando você, no processo de seleção, né, quando você tentou entrar no mestrado, no doutorado? Porque a gente sabe, todos nós aqui, né, que pretendemos ingressar, né, nessa jornada acadêmica, fazendo mestrado, fazendo doutorado, tem uma série, né, de buracos no meio do caminho, uma série, né, de medos que nós temos. E como é que você lidou, né, com esses medos? Queria ouvir mais um pouquinho de você sobre isso. Olha, por mais que todo mundo que ingresse, né, que tente ingressar no mestrado, no doutorado, seja graduado, a gente sempre se sente incapaz, né? Então a gente tem uma síndrome ali do impostor, uma síndrome da impostora, né? Que nos diz que a gente não vai conseguir, né? E eu acho que principalmente, vou até aproveitar a presença de Felipe aqui, isso porque o mundo acadêmico, ele é muito bom, é um espaço, né, de produção de conhecimento, mas em relação às relações, existe um campo de uma maldade, um campo de sabe, eu cheguei e não vou voltar para dizer para ninguém como foi, né? Que é o que eu estava te falando aqui no início. E aí existe aquele mito do erudito, do distante, né? E eu acho que esse foi um dos medos que eu tive. Eu lembro que quando eu fiz todo o processo, e aí a gente fica naquela ansiedade esperando o resultado, né, Gustavo? A gente dá F5 na página do programa umas 300 mil vezes, né? Para ver se já saiu o resultado. E eu lembro que o dia que saiu o meu resultado do mestrado, por exemplo, eu dava aula numa faculdade de tecnologia na prática educativa, no curso de pedagogia. E eu estava no laboratório de informática dando aula, né? E aí eu dava aula e tal, quando eu falava atividade para o pessoal fazer, eu ia para o computador e ficava lá dando F5 para poder ver se já tinha saído. A tecla lá. Não, para poder ver, não, gente, cadê a relação, né, dos resultados? Porque a gente se sente muito incapaz, né? A gente tem como a gente tem fragilidade, então assim, quando eu fui ingressar no mestrado, como eu te falei, eu não tive um processo de mentoria como que você faz, para dizer, escreva, publique, faça, produza academicamente, crie cursos, né? Se prepare para entrevista, enfim, essas coisas todas que você ensina aí, né? Alguém para poder olhar o meu projeto com bastante cuidado, sabe? Assim, eu não tinha isso. Então, como eu não tinha, eu imagino que as pessoas que foram aprovadas passando pelo seu programa devem chegar lá muito qualificadas, né? Muito, nossa, eu aprendi isso daqui com o Gustavo, né? Eu sei o que é um Lattes, né? Eu lembro que eu fiz o Lattes para o processo de seleção. Eu não tinha Lattes antes. Ou seja, o meu Lattes era o Lattes nu. Era o Lattes pelado. Porque eu não sabia nem o que era Lattes antes, entende? Porque as pessoas não falam o que é isso. Então, todo esse conjunto de não saberes faz a gente ter medo, faz a gente ficar sem saber como ingressar, né? E mesmo ingressando, porque eu acho que quem ingressa, né, com a sua orientação, ingressa sabendo o que vai fazer. Eu ainda ingressei sem saber o que eu ia fazer. Então, eu assisti às aulas, tinha as atividades que os professores iam passando, aí a gente ia fazendo as atividades, mas enquanto eu não encontrei uma mentora, e aí eu encontrei uma mentora dentro do programa, né? Mesmo antes dela ser minha orientadora, eu encontrei ela como mentora dentro do meu programa. Depois ela virou minha orientadora mesmo de pesquisa, graças a Deus. E aí ela me ensinou o que é ser pesquisadora, o que é escrever um texto, como é que a gente estuda, né? Então eu devo muito isso à professora Miraci Pollack. Mas, infelizmente, é um mundo desconhecido, né? Quando a gente faz graduação, a gente não faz ideia do que seja um processo de seleção no mestrado. A gente não faz ideia do que precisa
compor a nossa trajetória acadêmica para a gente poder conseguir ingressar no mestrado, né? Então a gente não sabe disso. Parece até que a universidade, ela é, graduação é uma casta, a pós-graduação é outra casta, né? Infelizmente. Então, por tudo isso, eu tinha muitos medos, né? Eu lembro que assisti às aulas muito assim, com aquele perfil ainda da graduação, né? Não era compreendendo com o processo de pesquisa, era que estava tendo acesso a um conteúdo para uma avaliação. Entende? E na pós-graduação, a gente não está tendo acesso a um conteúdo para avaliação. Por mais que a avaliação faça parte do processo, a gente está tendo acesso a um conteúdo, porque aquele conteúdo vai fazer parte da nossa itinerância como pesquisadoras, como pesquisadores, né? Então, tudo isso eu não sabia, Gustavo. Então, eram todos esses os meus medos, né? Por isso que tem pessoas que falam que quando a gente entra no doutorado, a gente tem uma leveza maior, porque a gente pelo menos já passou pelo mestrado, né? Isso quem passou pelo mestrado. Mas quando a gente chega para o mestrado é muito isso, né? Então, por isso que eu acho muito nobre, né? Sem todo respeito, toda consideração pelo trabalho que você faz. E eu espero que as pessoas entendam, mesmo que elas não sejam aprovadas na primeira tentativa, que só de compreender esse processo todo que você ensina, já entendam que isso é uma formação, né? Isso é uma formação, não tenho dúvida. Mas eu tinha todos esses medos, meu amigo. Eu fazia a prova com mais medo do que na época da graduação, porque eu pensava assim, todo mestrado, né? Então é preciso fazer uma prova muito bem feita. E aí tem todo esse processo que as provas do mestrado são muitos textos, artigos, né? E tal. E aí, quando você tem uma dificuldade no seu processo de escrita, mesmo que você tenha feito um projeto, é diferente quando você está lá no mestrado, né? Então, tudo isso. Tinham muitos medos, mas numa live só não dá para contar, não. Muitos medos. Com certeza. São vários, né, Gicinete? Mas eu acho que você falou algo que é bem importante, né? Porque a gente precisa muitas vezes de método, né, para a gente superar esses medos. É uma pessoa, por exemplo, que já passou por essa trajetória, né, que já conhece quais são os buracos, já conhece qual que é a rota, para dar uma orientação adequada. Eu lembro que quando eu estava me preparando, né, para os processos seletivos que eu me candidatei, eu não encontrava muita coisa na internet. Às vezes era um vídeo de 2, 3 anos atrás, de alguém falando, um vídeo bem curto. E o que eu fiz? Eu fui atrás, né, de uma forma informal, atrás de alguns professores, né, que eu tinha um contato, uma proximidade maior ali durante a graduação, né, e fui tentando extrair informações, né, eram pessoas que já tinham passado por esse percurso, né, de mestrado, de doutorado, e eu fui atrás dessas pessoas, tentei, né, coletar o máximo de informações, né, pedir ajuda. Então, foi muito disso. Eu me sentia muito perdido, né, de não ter algo ali sistematizado. Então, quando eu passei, né, por esses 3 processos seletivos, eu tive a oportunidade de ser aprovado. Algumas pessoas começaram, né, principalmente amigos próximos, começaram a me perguntar: o que você fez? Como é que foi? Você passou em 3, né, Gustavo? Você passou em 3 processos. Foi. Gente, palminhas, por favor, aí nos comentários, por favor, palminhas para ele. Ele passou em 3 processos. Gente, por favor, palmas nesse chat. Foi relação, mas deu certo. Gente, prodígio. Então, eu comecei a compartilhar. Saber, né? Sim, aí eu comecei a compartilhar e eu vi, nossa, pô, realmente, né, não é só eu que não sabia, né, que tinha todos esses medos, todos esses obstáculos, né? Então, por que não compartilhar? Se quase ninguém está falando sobre isso. Então, eu comecei a compartilhar e é assim que começou. E hoje a gente está aqui indo para a nossa 10ª live de aquecimento do ano da sua aprovação, que é o evento que eu estou organizando, que vai acontecer na próxima semana, onde eu vou compartilhar o método, o passo a passo ali que eu percorri para ser aprovado no mestrado. É um evento para o pessoal que chegou depois, né, no decorrer da live, é um evento 100% online, 100% gratuito. Para você fazer a sua inscrição, né, depois que a gente terminar o nosso bate-papo aqui, você pode ir no meu perfil do Instagram, clicar lá na minha bio, que você vai ter acesso, né, ao site para você fazer a sua inscrição. E na semana que vem, né, a gente vai ter uma série de programações, a gente vai ter uma comunidade no Facebook, Jucineide, onde eu vou tirar a dúvida do pessoal, materiais de apoio. Vai ser um evento muito, muito bacana, né, para as pessoas que ainda estão perdidas, que não sabem por onde começar. Né. Então eu quero realmente compartilhar isso com o pessoal que já tem
já estou fazendo, né, desde a semana passada com as lives de aquecimento, mas na semana que vem realmente vai ser bem mais intenso para a gente poder lidar, né, de uma forma mais adequada com os processos seletivos, né, quebrar muitos mitos, né, muitas crenças que as pessoas têm. Ah, só passo, né, se eu vim de uma instituição pública, por exemplo. Eu passei vindo de uma instituição privada que não tinha tradição em pesquisa. Tem até um fato curioso, na minha graduação, eu sempre gostei, né, de desenvolver projetos, eu coordenei CA, né, e uma vez eu cheguei na pós-graduação de pesquisa, né, da instituição que eu fiz minha graduação, isso eu acho que eu estava no 4º período, mais ou menos, e eu questionei, né, sobre se existia projetos e não existia. Né, falaram para mim que na minha área não tinha projeto. E eu falei, mas eu não vou ficar parado. Né? E eu comecei a conversar, né, com um professor, que eu via que participava de congressos, que eu acompanhava nas redes sociais, né, e comecei muito nesse universo da pesquisa de forma informal, né, digamos assim, sem uma tutoria ali institucionalizada da faculdade. E eu vejo que muitas pessoas, né, quando a gente passa pela graduação, né, de uma forma geral, as faculdades não têm, né, se a gente pegar de uma forma geral, não tem, como você mesmo falou, né, uma preocupação muito com o ensino. E a pesquisa realmente acaba ficando em segundo plano. E quando a gente sai, né, da graduação e às vezes pretende ingressar em um mestrado, a gente fica com aquele sentimento, nossa, né, mas eu fiz só meu TCC ali, né, TCC mais para pegar o diploma, sem tanto rigor acadêmico, né, sem realmente saber como é que funciona a pesquisa. Então as pessoas sentem muita dificuldade. Né? Então realmente esse evento, né, toda essa produção de conteúdo que eu faço aqui nas redes sociais, esse evento que vai ter na próxima semana, é para tentar, né, realmente dar uma luz nesse caminho. É algo que eu também já faço com os meus mentorados, né, muitos deles já estão aí conquistando resultados expressivos. Então faço o convite, né, para o pessoal que chegou depois. Você, né, é novinho, e aí na minha época você não estava lá para poder me ajudar, porque você sabe que até ler o edital, Gustavo, eu vim aprender depois que eu já estava no mestrado, porque a leitura do edital é muito importante. Quando eu entrei no doutorado, eu descobri que muitas pessoas eram... Ai, meu Deus, eu tô querendo falar canceladas, ó, a linguagem do digital. Porque não entregou os documentos corretamente. Então, por exemplo, foi pedido RG e a pessoa colocou habilitação. Ó, sabe essas... E aí a pessoa não juntou o verso do diploma. Já aconteceu, já vi pessoas que foram reprovadas. Verso do diploma. Então, assim, ou então a questão da ordem, né? Às vezes o edital pede documentação em determinada ordem, e a pessoa não reparou que era naquela ordem, então mandou de qualquer jeito. E desclassificado. Obrigada, Kátia. As palavras sumiram. Desclassificada, exatamente porque a pessoa não leu o edital. Então, tem uma orientação como essa, né? Que vai ajudar a pessoa a ingressar consciente do processo. Nossa, isso é um presente. E vai ser aqui mesmo ou é no YouTube? Vai ser em um site próprio. Né? Então, para a pessoa ter acesso, ela tem que fazer o cadastro, que ela vai receber por e-mail. Sim. Né? E também no canal do Telegram, que a gente tem lá, para o pessoal participar do evento. As lives estão sendo aqui, né, no Instagram, tem alguns no YouTube, mas o evento vai ser em uma plataforma própria, então por isso que é necessário fazer inscrição. Privativo, gente. Privativo. Privativo para os super comprometidos. E Cineide, eu vou ler os comentários aqui para a gente não deixar subir demais. Eu não estava lendo, não. Tá? Estava bem concentrado aqui, olhando para você. Eu também. Aí eu puxei aqui. Acho que o primeiro é do Claudinei, ele falando aqui, ó, Jucineide é do time das hipercomprometidas. Obrigada, Aí vem a Mari Lima. Meu TCC foi em iniciação científica, recebi bolsa para desenvolvê-lo. Que legal. Que legal. Bacana. Você é uma raridade, Marili. Uma raridade. A Maísa Mota sempre arrasando. Você, Jussi, maravilhosa. O Felipe, 2 gigantes, anotando tudo aqui. A Marilina, de novo. Que legal, comecei a seguir vocês dois essa semana, Gustavo e Felipe. Que legal, seja muito bem-vinda. A Maísa, grande professora. A Marilina, também tenho esse problema com o Lattes. Eu acho que falta muita informação sobre.
Você fala sobre Jucinda. Lattes também, Gustavo? Você trabalha Lattes Sim, também? Sim. inclusive na terceira aula, né, desse evento, que vai ser na sexta-feira que vem, eu vou falar sobre 3 técnicas de ouro, né, para turbinar o Lattes e encantar a banca da seleção de mestrado. São técnicas, né, ali de curto prazo, porque eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito focadas em artigos científicos, né, que às vezes são estratégias mais a longo prazo. E tem uma série, né, de outras coisas que a gente pode fazer, que às vezes as pessoas não sabem, e que aperfeiçoa, né, o currículo Lattes. Então a gente vai estar falando sobre isso na nossa terceira aula. Ai, maravilha. Realmente tem uma série de dúvidas, né, sobre currículo Lattes, é Sim. bastante comum. M. Cândida, é sempre um prazer ouvir sobre a trajetória da Jucineide. Tem sempre um fato, uma recordação interessante. Que legal, pessoal. Obrigada, Cândida. Cheia de história. Senta que lá vem história. Bom saber que não sou a única com tantos medos. Mari Lima, Verônica, que legal. Ana Oliveira, que ótimo. Jucineide, uma inspiração. Ó, só os admiradores. Jussi brilha sempre. O Felipe, obrigado a ambos por se dedicarem a ajudar todo mundo a ter essa luz. O nosso mestre Ascensi, Felipe. Kátia, desclassificadas. É, que eu tinha esquecido, né, a Marília, palavra. Eu queria falar, foi Aitone. cancelado. Lugar Cia lá, boa noite, até breve. Lu, é que eu vou ter a Do... live 19 horas, que é Ah, estudante que de legal, direito, a gente vai falar sobre como estudar online. que show. Tá bom, E Lu, por até último aqui 19. a gente tem um último comentário aqui. Gente, boa tarde, não vou poder ficar até o fim, mas vou me inscrever para participar do evento. Que legal. A live vai ficar salva, né, aqui no meu perfil, então quem não pôde assistir, quem chegou depois, vai poder conferir o que a gente falou mais no início da live. Mas, Cineide, né, eu não queria deixar de comentar, né, passar aqui pelos comentários do pessoal, mas agora entrando especificamente no tema que a gente se propôs aqui falar, o que é essa comunicação acadêmica, né, para o pessoal ter uma compreensão melhor. Olha, eu gosto muito de criar os meus próprios conceitos, viu, Gustavo? Gosto muito da heurística. Gente, heurística com H é exatamente a criação, né? É exatamente o processo criativo. E eu gosto muito disso. Eu não gosto muito dessas coisas fechadas, não. Eu acho que eu vejo comunicação acadêmica como uma comunicação que você faz dentro da academia, do seu processo, né? É a sua forma de produzir e difundir conhecimento. Porque se você produz e não difunde, então você não está comunicando. Então, comunicação acadêmica é esse processo aí que, na minha opinião, tem essas duas bases, né? Você produz conhecimento e você difunde conhecimento via comunicação acadêmica. E por que uma comunicação acadêmica? Porque ela não é baseada somente no que você acha, no que você gosta, no que você pensa. Você parte de referências para fundamentar até o que seja, o que você gosta, o que você pensa, o que você acredita, né? Agora, ela pode partir das nossas tantas experiências dentro do campo, né, profissional. E quando eu falo campo profissional, não falo somente quem já se graduou, mas mesmo dentro da graduação, você está construindo o seu processo de formação profissional. Então, você pode construir comunicação acadêmica, você pode construir comunicação acadêmica desde o ensino médio, se você quiser, né? Desde o ensino fundamental, se você for bem orientado para isso, né? Desde que você entenda o que é ciência, desde que você entenda e você seja orientado, né, orientada para o que é ciência. Então, todo o processo científico de construção do conhecimento, difusão do conhecimento, a gente pode nocionar, né, como comunicação acadêmica. O difícil, o complicado, é que a gente muitas vezes não é orientado a fazer comunicações acadêmicas autorais. Eu trabalho com TCC desde 2006, com trabalho de conclusão de curso, monografia, pesquisa em educação. E o que acontece muitas vezes é que muitos estudantes acham que fazer comunicação acadêmica é colocar os autores no texto. E não é isso. Não é somente trazer um monte de citação, né? Derramar no texto e dizer que isso é comunicação acadêmica. A comunicação acadêmica é sua. Só que, como ciência,
a gente não vai fazer a comunicação acadêmica sem buscar referências, sem buscar bases, estudos anteriores, né? Eu agora, por exemplo, estou fazendo estudo, Gustavo, sobre educação à distância, né? E no processo de formação. E eu estou estudando educação à distância, estou estudando mediação, estou estudando o papel do professor, o papel do estudante, o papel da instituição. Então, por mais que eu seja uma pessoa que atua na EAD há muito tempo, a minha comunicação acadêmica não vai ter somente a minha experiência. A minha experiência vai dar o tom de ineditismo à obra, com certeza. É a minha experiência, são as informações, né, que eu acessei que vão dar o tom de ineditismo ao meu texto. Mas eu preciso de referências para poder falar o que eu penso sobre o que eu encontrei na pesquisa. Eu preciso de referências para eu fazer as minhas próprias falas, né? Então, comunicação acadêmica, acho que se eu pudesse resumir, é esse movimento, né? De você constrói o conhecimento, se debruça no conhecimento e depois você estrutura numa forma, tanto para quem está dentro da própria comunidade científica entender, quanto também para a comunidade geral, a sociedade geral, né? A comunicação acadêmica ela é relevante para todo mundo. Ela é relevante para você, ela é relevante para o seu grupo específico lá da sua área e ela é relevante também para a sociedade, né? Senão não faz sentido a gente produzir ciência se não for para melhorar o mundo, né? Não faz sentido. É excelente, Cineide. Acho que a sua explicação, né, sobre comunicação acadêmica foi perfeita, né, porque algumas pessoas, né, eu tenho até um amigo, uma vez ele conversou comigo e ele falou que durante a graduação ele escreveu algumas coisas, mas engavetou. Né? Então, assim, não é só o fato, né, de você ir lá e realizar a pesquisa, né, de você desenvolver às vezes um artigo, você precisa comunicar, né, trazer esse trabalho para a sociedade, né, para conversar também com os pares do seu campo ali de pesquisa. Né? Então, realmente tem essa, não é só o fato, né, não é só produzir, você necessariamente precisa, né, comunicar, né, com outras pessoas, participar de congressos, enfim. Então, acho que todas essas variáveis, né, que envolvem a comunicação acadêmica são muito importantes, porque se a gente faz só uma perna, só faz um determinado ponto, né, a comunicação acadêmica ela fica falha. Então, a gente tem que passar por todo esse processo. Né, eu acho que realmente é algo muito interessante. Né, agora tem as formalidades, né, Gustavo? Tem as formalidades. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente chega no lugar, a gente precisa falar bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente sabe que quando a gente faz um e-mail, a gente precisa colocar prezada fulano de tal. Né? Então, existem as formalidades. Então, a comunicação acadêmica, existem vários tipos, né? Vários dispositivos. Então, um relatório é diferente de um artigo, que é diferente de uma dissertação, que é diferente de uma monografia, que é diferente de uma tese, que é diferente de um paper, né? Então, a gente precisa conhecer essas formas, né, esses modelos de comunicação acadêmica para poder dominar e então fazer, né? E aí, por que eu estou falando isso? Voltando a questão, por exemplo, da atividade que você desenvolve, né? Se uma pessoa... Eu já vi algumas pessoas, por exemplo, submetendo um projeto de pesquisa para um programa de uma universidade. E aí não conseguiu ser selecionado. Aí quis pegar o mesmo projeto, no mesmo formato, submeter para outro programa em outra universidade. Não vai ser selecionado, gente. Então tem gente que fala assim, mas o meu projeto estava maravilhoso, mas não estava nos termos, na estrutura que aquele segundo programa solicitou, né? Então, comunicação acadêmica, do ponto de vista da concepção, é isso. É você construir e difundir conhecimento. Mas você precisa adequar as formalidades da instituição que você está vinculado. Senão você não vai passar e aí você vai ficar reclamando, dizendo que o outro passou porque foi conchavo, porque estava, enfim, puxando o saco do orientador e tal, e essas coisas. Na verdade, é porque você também não se preparou, né? Então, as formalidades estão lá, as normas estão lá. Se a gente não se adequa a essas normas, não tem por que a gente reclamar também depois, né? Excelente, Cineide. A parte formal se brincar mais importante do que o material, né? Porque, igual você mesmo comentou, às vezes questão de documentações básicas, os professores nem vão ler o seu projeto de pesquisa.
né? Às vezes você vai identificar uma via do projeto, por exemplo, o edital estava falando que não é para identificar. Perdeu, né? Perdeu a chance. Às vezes você vai por conta É né, de verdade. um Inclusive deslize, em comunicação acadêmica. Né? Às vezes a pessoa manda sim, um para submeter artigo. para revistas. E A coloca pessoa, o às vezes, nome. ela tira o nome do artigo, mas não tira dos metadados, né, que também tem ali no Word, né, que é importante. Então, esses pontos que você foi falando, né, achei bem bacana. E justamente, né, agora que a gente já tem uma noção melhor sobre o que é comunicação acadêmica, que dica que você dá, né, para uma pessoa que está afastada, né, da vida acadêmica e que quer, né, realmente retornar, quer se comunicar nesse meio acadêmico, como é que faz? Olha, acho que primeiro é melhor te seguir, se inscrever na semana que vem, para poder você ensinar os detalhes, né? Mas assim, olha, quando você quer ingressar no mestrado e no doutorado, e você está afastado, né, da vida acadêmica, acho que você precisa começar um processo de retorno. E aí você precisa de um planejamento para isso, tá? Então, por exemplo, acontece muito na minha área. A pessoa está há 10 anos, né? Se formou há 10 anos, e aí fez malmente uma especialização, foi trabalhar. Né? Foi trabalhar, foi cuidar da sua vida, foi criar os filhos e tal. E agora quer retornar. Você precisa ter um planejamento, gente. Você precisa ter um planejamento tanto de retorno quanto ao processo de se inteirar do programa. Então, vou colocar aqui, né? Ponto 1. Qual é o programa que você tem interesse de se vincular? Então, você precisa abrir o site desse programa e escanear esse programa. Quais são as linhas de pesquisa? Quais são os orientadores? Clicar no Lattes, no link do Lattes desses orientadores, para ver quais são os projetos de pesquisa deles, o que é que eles estudam, quais são as referências. Você vai precisar criar uma estrutura, um campo, né? Um planejamento para você pensar, bom, eu gostaria muito de fazer o mestrado no campo do direito administrativo. Então, você vai ter que pesquisar quais são as universidades que têm direito administrativo, que têm programas de direito administrativo, né? Esses programas acontecem como? Quais são os componentes? Quais são as linhas de pesquisa? O que você está pensando tem conexão com o que está nesses programas? Então, isso é importante de você pensar. A outra coisa, o que é que você já tem? E aí eu vou agora fazer link com o que você acabou de falar, tá, Gustavo? O que é que você já tem pronto? Né, de quando você fez a graduação, mesmo que seja 10 anos, que você pode resgatar de materiais seus. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana você pegar os seus próprios materiais e retomar, né? Hoje, gente, está tudo disponível na internet. Então, se você disser, eu até queria, mas eu vou esperar a pandemia passar, olha que eu vou aí te dizer umas liberdades. Tá? Porque tá tudo na internet. Se você colocar lá no Google repositório UNB, você vai encontrar todas as teses, todas as dissertações, artigos, papers da UNB. Se você colocar repositório UFBA, você vai encontrar todas as produções acadêmicas do tema que você quer pesquisar dentro do repositório UFBA. Só escrever repositório e o nome da universidade. Lá dentro você vai encontrar tudo. Fora o Google acadêmico, fora as plataformas, fora um monte de coisas. Está tudo muito disponível. E aí você precisa ter estratégia para poder estudar esses materiais, né? E começar a fazer o seu processo de produção acadêmica. Você não vai fazer materiais sem fazer fazer sua comunicação acadêmica sem fazer o planejamento do seu processo de escrita. Felipe fala muito sobre isso, né? Então, gaste um tempo fazendo o seu processo de planejamento, que é isso que eu acabei de falar, conhecer a universidade, conhecer o programa, baixar os materiais. No meu Telegram, eu posso até te dar, se você quiser, Gustavo, não sei se você está por lá, mas eu construí, nas minhas aulas de metodologia, eu construí uma ficha de estudo, né? Quem é lá do PPAD de Felipe, viu essa ficha, né? Em que eu ensinei como é que você pega vídeo no YouTube, ou podcast, ou texto, e faz o fichamento compreendendo algumas citações, trechos que você coletou. Então, assim, como é que você faz esse processo? Como é que você se prepara, do ponto de vista da comunicação acadêmica, para ingressar no mestrado e doutorado? Dessa forma, né? Esse é o melhor caminho. Você vai ter que esquadrinhar. Não vai ser assistindo Netflix, não vai ser vendo live sertaneja,
tá? Não vai ser zapeando por aí, vai ser com um planejamento, vai ser organizando espaço de trabalho, vai ser se organizando com a família que você naquele momento está estudando, né? Então tem toda uma preparação. As pessoas não chegam no mestrado, no doutorado, porque quando chegou a hora do edital, foi lá e fez um projeto. Gente, desculpa, não é assim. Né? Então eu acho maravilhoso você falar, né? 2021 é o ano da sua aprovação. Olha, isso é planejamento. Você não chega ali, pega, né? Eu já vi algumas pessoas, tava todo mundo lá e foi carta marcada. Falei, você ficou quanto tempo preparando o seu projeto? Não, eu fiquei uma semana debruçado. Hã? Oi? Uma semana? Uma semana não é preparação. Né? Então, se eu pudesse dar assim, um conselho para as pessoas que estão afastadas, é fazer esse planejamento da história, né? Do processo, para poder retornar. E te seguir, né? Que aí você ajuda essas coisas todas, que eu não... Essa área não ajuda, não. Essa área vocês falam com ele. Excelente, Gilcineide. Foram pontos que você destacou muito importantes. Você tocou no assunto em relação a encontrar, né, os materiais. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, enfim, a gente encontrar muita coisa de qualidade na internet gratuitamente. Inclusive, durante a segunda aula, né, desse evento que eu vou organizar na próxima semana, eu vou passar uma série, né, de bases de dados que são abertas, gratuitas para o pessoal ter acesso. Né, porque às vezes a gente conhece só o Google Acadêmico, né, mas tem uma série de outras bem interessantes para a galera aí das ciências humanas, das sociais aplicadas. É um evento, né, aberto. Então, na segunda aula, né, além de fazer esse raio-x que a Gilcineide começou a falar aqui, que lá no ano da sua aprovação vai estar bem detalhado, bem passo a passo, eu também vou compartilhar, né, essas bases de dados para que vocês, né, consigam encontrar materiais adequados, porque uma das coisas, né, que é bastante comum é pessoas pegarem, né, às vezes, notícias de sites, né, que não são adequados, materiais que não são científicos, né, para fazer um projeto. Wikipedia. Então a gente precisa... Wikipedia. Realmente. Acontece, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso na próxima semana. Gilcineide, foi muito bom, né? Tudo que você passou aqui hoje pra gente, todos os pontos, né? Desde a sua trajetória, desde as dicas, né, acadêmicas, de como começar, né? Achei que foi muito, muito produtiva. Eu ia te fazer uma última pergunta para falar sobre a importância, né, dessa comunicação acadêmica para quem quer, né, ingressar em um mestrado, mas eu acho que já está muito claro, né, aqui para a gente o quão importante né, para quem quer realmente retornar para esse meio. Sim. Acho que foi nessa linha. Só um adendo assim, em relação à importância, Gustavo, que, por exemplo, eu vou ser uma doutora, né? Eu vou ser uma doutora. E aí, poderei ser professora de um mestrado. Então, vamos aqui pensar. Você quer ingressar no mestrado e você quer ser meu orientando. Mas Verônica também quer. Gemima também quer. Kátia, Claudinei, Gislene, Aline, Glaucio. Todo mundo aqui também quer. E existe uma seleção. O programa de pesquisa onde eu trabalho só tem 3 vagas. Vocês são 6. No momento em que eu pegar o projeto de vocês, eu vou analisar o projeto, né? Obviamente, eu vou fazer uma entrevista com vocês, mas eu vou olhar, por exemplo, o seu nível de produção acadêmica. Eu vou olhar se você é alguém, por exemplo, digamos que eu seja orientadora da área de direito administrativo, eu vou olhar se você já tem alguma andança no direito administrativo. Então, você tem que desenhar o seu currículo Lattes no sentido de onde você quer chegar no mestrado e no doutorado. A pessoa tem que olhar, então eu, no caso, né, que sou a sua pretensa orientadora, tenho que olhar a sua vida, a sua carreira acadêmica lá no seu Lattes e ver assim, olha, quando ele estava lá na graduação, ele participou de um evento sobre direito administrativo. Olha, ele foi para um congresso e apresentou uma experiência dele, ainda como graduando, sobre direito administrativo. Olha, ele é vinculado, é associado, sei lá, do direito administrativo de Sorbonne, não sei.
Entende? É. Então, a importância da comunicação acadêmica para quem quer ingressar no mestrado e no doutorado é isso, gente. Porque ingressar no mestrado e doutorado é essa composição, né? É o seu projeto, é o seu currículo, é a entrevista, ou seja, como é que você dialoga, aborda, defende, né, a ideia que você quer pesquisar, é tudo isso junto, né? Então, se você tem um currículo pelado, como eu tinha, no meu caso, o que eu acho que chamou a atenção para eu poder entrar no programa é que eu já tinha 3 anos de experiência na educação à distância, né? Então, eu tinha lá vários eventos, eu era associada da Associação Brasileira de Educação à Distância, eu ia para muitos eventos, eu ia para muita coisa da educação à distância, né? E aí, como era o mestrado profissional, então, obviamente, me olhou, eu acho que com mais carinho. Mas produção mesmo, na época eu tinha muito pouca, né? Porque eu não sabia desse processo, né? Conhecia pouco demais. Excelente, Sineide. É que nos comentários o pessoal colocou aqui, ó, o Claudinei. Essa ficha da Jucineide é famosa, hein? Top. A Verônica, aprendi a fazer fichamento depois que vi essa ficha. Jucineide, como é que faz para entrar no seu canal do Telegram, que o pessoal vai nos assistindo, que quer participar? Quando terminar aqui a live, vai no link da minha bio, e aí quando você clica no link, aí tem tudo meu. Tem o LinkedIn, tem o canal do YouTube e tem o Telegram. Lá no Telegram, essa semana alguém pediu essa ficha, eu até fixei. Quando você entrar no Telegram, tá lá fixada a ficha. É só pegar e baixar. Ah, e como usar a ficha, no meu IGTV tem um monte de videozinhos de menos de 1 minuto explicando como é que você estuda com essa ficha, tá? Então tá completo. Estuda a ficha e vai para a semana que vem ver esses detalhes todos aí com o Gustavo para você ingressar nos programas e ser feliz, tá, gente? Ser mestre, ser doutor é muito bom. Você consegue ajudar muitas pessoas com o seu saber. Excelente, Sineide. Só te agradecer por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, todas as dicas, inclusive agora materiais para o pessoal. Tenho certeza que foi realmente uma live muito rica, né, para quem realmente extraiu. E pelos comentários aqui a gente consegue perceber isso. Né? A M. Cândida, obrigado, Gustavo, obrigado, Jussi. Live inspiradora e necessária. A Verônica, bem interessante a sua fala, eu fazia isso mesmo, pegava materiais aleatórios, quando a gente estava falando sobre base de dados, né? Eu não valorizava o fichamento. Depois que eu vi essa inspiração chamada Jucineide, aprendi a fazer e gostar de fichamento. Olha que legal. A Verônica, Olha, Gustavo, estou amando ouvir sua fala. A Mari Lima, ótima live, gostei demais, agregou muito, parabéns, muito obrigado. Pessoal, realmente fico bastante feliz, né, pela interação de vocês. Eu ia falando aqui pelo Jucineide também, a gente gostou bastante da interação de vocês aqui. Eu acho que o assunto realmente é muito interessante e muito necessário. Realmente a gente tem essa escassez de informações e a gente está aqui hoje, numa plena sexta-feira, podendo compartilhar isso com vocês. Eu acho que é muito gratificante, né? Tanto para mim quanto para a Jucineide. Então, só agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a Jucineide por ter doado o tempo dela, né, para estar aqui hoje com a gente, compartilhando. E é isso, pessoal. Jucineide, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza, né, que também a gente vai ter outras oportunidades para falar de todos os assuntos. Com certeza. Obrigada a você e obrigada a todo mundo, né, por ter participado também. Eu detesto quando fecho os comentários. E o Gustavo, detesto. Tem que ter interação, senão fica parecendo que você está falando somente um para o outro, né? Muito obrigada, muito obrigado. Glaucio é advogado também. Glaucio, segue o Gustavo, Glaucio. Glaucio é legal. Advogado. Muito legal. Vamos agora então assistir é isso, pessoal. Felipe, né? Bora lá. Tchau, tchau. Um grande gente. abraço, pessoal. A gente se encontra semana. na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.